Se tem algo que vem incomodando muito o torcedor do Vitória, é olhar a tabela e perceber que um bocado de time tem um bocado de jogo a menos. Mas eu te pergunto, você sabe quais são esses jogos a menos? Porque eu não sabia até Paulo fazer esse levantamento. Como isso aqui é utilidade pública para a torcida do Vitória, eu peço de verdade que você aperte aí ó, no gostei, no inscrever-se e principalmente manda para a galera nos grupos para que todo mundo fique ciente quais são os jogos que faltam, tá? Então, vamos lá. Primeiro vamos colocar a tabela aqui, Paulo. Vamos para mais um. Afinal de contas, Paulo fez esse levantamento para a gente ter uma noção de fato do que é que está acontecendo. A gente sabe que um bocado de time tem jogo a menos. Cuiabá tem 2 jogos a menos, Fluminense tem um jogo a menos, o Inter tem 5 jogos a menos, o Grêmio tem 2 a menos, o Juventude tem 2 a menos, o Criciúma tem 2 a menos, o Vasco tem 1 a menos, Bragantino tem 2 a menos, Galo 2 a menos, mas aqui eu já acho que não tá mais no bolo, consideraria do Vasco para baixo, né, Paulo? Para começar daí. Só que tem muito confronto direto aí, correto? Verdade, muito confronto direto, Léo, e é muito importante a gente trazer isso. Eu não gosto, particularmente, de fazer projeção. Então a gente não vai chegar aqui para falar, o Inter vai ganhar 3, vai perder 2, vai empatar 1. A gente não vai chegar aqui para falar, o jogo que o Fluminense tem vai ser empate. A gente não vai fazer projeção. Dito isso, estamos abertos para ler as projeções de vocês nos comentários, caso vocês queiram, e a gente vai ali estar sondando tudo. Mas aqui é para a gente entender, já que a gente chegou na reta final do Campeonato Brasileiro, que é o segundo turno. Todo mundo sabe que por ser o último turno é, sem sombra de dúvidas, o turno decisivo e ainda mais por Vitória, que precisa fazer mais pontos do que fez no primeiro para se manter. Aqui a gente está trazendo para vocês a tabela atual, tá? Então, se você está vendo esse vídeo depois de 2 semanas e tal, possa ser que esteja modificado. Aqui é a tabela após o final da 21ª rodada, logo após a derrota do Cruzeiro contra o Fortaleza na segunda-feira de hoje. Ficou assim: 20º colocado Atlético Goianiense, não tem jogos a menos, graças a Deus. 19º Cuiabá, que tem 2 jogos a menos. 18º Corinthians, que não tem jogos a menos, graças a Deus. Então aqui já temos 2 pontos positivos, que por mais que tenham muitos times, a maioria do campeonato tem jogos a menos, 2 times que estão atrás da gente não tem, então isso já é um alento maior. 17º Fluminense, que tem apenas 1 jogo a menos. Inter, 5 jogos, o Vitória que não tem. Grêmio, 14º, 2 a menos. Juventude, 2 a menos. Criciúma, 2 jogos a menos, e o Vasco, que tem 1 jogo a menos. Aqui a gente vai trazer para vocês quais são esses jogos. Aqui eu até perguntar para vocês, fazer uma dinâmica sem futurologia, mas coloca aqui embaixo no comentário qual desses jogos que você acha que o time tem o cenário mais difícil. Qual time aí tá em mais lençóis para vocês? É o Cuiabá, é o Fluminense, é o Inter e tal. O Cuiabá, os 2 jogos a menos que o Cuiabá tem é o Vasco, no São Januário, um jogo que tudo pode acontecer. Provavelmente, pelo desempenho que o Vasco está trilhando no Campeonato Brasileiro, possa ser que seja um jogo de 6 pontos, já que o Vasco não conseguiu desgarrar, perdeu alguns jogos, enfim, acabou empatando no São Januário no último jogo, enfim. Cuiabá e Juventude em casa, aqui outro confronto de 6 pontos. Então, Cuiabá, os 2 jogos a menos que ele tem, ou ele mata outros adversários, que, por exemplo, o Juventude, Cuiabá ganha, vamos supor que passa o Vitória, mas atrai o Juventude e vai próximo da gente, então já é algo maior. Ou então o Juventude ganha, se desgarra um pouquinho, mas o Cuiabá já não ultrapassa a gente. Então são 2 confrontos diretos que a gente deve ficar de olho, ficar ligado, porque são confrontos que pode bagunçar completamente essa sequência. Inclusive, pra mim, eu vou torcer sempre pelo empate. Por mim, todo mundo empata tudo. Pra mim, o Vasco empata com o Cuiabá empata com o Juventude. Então, tá lindo. Aqui, se for 0x0, 1x1, 2x2, que quer que se possível 0x0, pra não aumentar gols pro, que lá no final pode pesar. Mas aqui, 2 empates, tá tudo bem. E aí vem o Fluminense, que tem apenas 1 jogo a menos. O que é interessante, que o Fluminense é outro time que tá atrás da gente e só tem 1 jogo a menos, que é contra o Atlético Paranaense em casa. A gente sabe que o Fluminense está no processo de reconstrução. São 4 jogos no Campeonato Brasileiro, 4 vitórias seguidas, 4 vitórias de 1x0 e obviamente sem sofrer gols desde que Thiago Silva voltou, mas a gente sabe também que o Atlético Paranaense é um time muito forte. Fluminense possa ser que divida as atenções entre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. No último jogo já poupou o Thiago Silva na Copa do Brasil, acabou tomando 3x1. A gente não sabe se vai se erguer e passar de fase no Maracanã, provavelmente deve ir com os titulares novamente, enfim. Então é um jogo difícil, que aí o empate tá lindo pro Vitória, né? O Atlético Paranaense ganhar melhor. Acho que foi 3x2, não? Acho que foi 3x2. Eu acho que foi 3x2, e um detalhe que Paulo falou muito bem, todas as partidas que Thiago Silva jogou, o Fluminense ganhou de 1x0 e não tomou gol. Ele não jogou, o Flu tomou 3 do Juventude. Claro que a gente não pode necessariamente pesar em um cara só, mas a estatística tá aí, você interpreta da forma que você quiser. E agora a gente vai para um que eu particularmente não coloco no bolo, mas eu confesso que, dando uma olhada nisso aqui, eu fiquei pensativo.
Tudo bem, 5 jogos é muita coisa, são 15 pontos a menos pro Inter em disputa. Mas um Flamengo em casa, um Fortaleza que tá no G4, se eu não me engano, depois de ganhar do Cruzeiro hoje, no G3. Um RB Bragantino em Bragança Paulista que é nojento, a gente sabe disso. Um confronto com Juventude, que na Copa do Brasil já deu Juventude. E um Cruzeiro fora, eu confesso que assim, eu ainda não coloco o Internacional no bolo, mas a gente tem que ficar ligado porque o Inter não vem jogando bem. A bola do Inter tá longe de ser aquilo que se esperava. E tem muita pedreira aí, né, velho? Com certeza. Por exemplo, vamos supor o primeiro confronto. Cruzeiro e Inter. Cruzeiro estava invicto em casa, ou melhor, estava 100% em casa até essa rodada. Por um adendo, não é justificativa, né? Ronaldo, antes de sair do Cruzeiro, ele acabou fazendo um acordo e vendendo o mano de campo do Fortaleza. Então o Cruzeiro jogou no Espírito Santo e acabou sendo derrotado. No Mineirão, o Cruzeiro ainda não perdeu e ainda nem empatou no Campeonato Brasileiro. Já 100% no Mineirão. E tá brigando pelo G4. Hoje é o 5º colocado. E a gente sabe da força do Cruzeiro dentro de casa. Inter e Juventude. Juventude que tirou o Inter do Campeonato Gaúcho, na semifinal, e que tirou o Inter da Copa do Brasil. Ou seja, 2 aí, né, eliminações precoces que afundaram o Inter e o Juventude hoje, que é o melhor, né, time gaúcho. Inclusive, Paulo, tirou o Inter no Gaúcho no Beira-Rio e o jogo de ida da Copa do Brasil ganhou no Beira-Rio. Verdade. E o jogo então, é no Beira-Rio. É claro, o Inter pode ganhar as 5? Pode. Só que são jogos difíceis. Aí vem o RB Bragantino lá em Bragança Paulista, que tá brigando aí pra chegar nas sétima posição, 8ª ali, tá ali brigando pra pegar uma pré-Libertadores, então é um jogo difícil. E aqui a gente tá falando de um Flamengo que precisa brigar com o Botafogo, seu maior rival, pela liderança. Então é um jogo difícil. E o Fortaleza, que é um dos melhores visitantes do campeonato. Ganhou do Flamengo fora de casa, ganhou do Palmeiras, enfim, tem aí feito a melhor campanha no time nordestino dos últimos anos. Então são 5 jogos difíceis, é claro. Provavelmente pelo que a gente vê do Inter, do grupo que tem, é um time que a gente não conta brigando para não cair mais. O futebol apresentado e a sequência é bom a gente ficar de olho. Outra equipe aqui é o Grêmio, que também não tem vida fácil, não. O Grêmio pega o Atlético Mineiro na Arena MRV, a Atlético que está nesse processo de reconstrução depois que acabou a Copa América, os reforços puderam estrear, a Arana voltou, outros jogadores voltaram da Copa América, e aí tá numa crescente também, então é um jogo lá em Arena MRV que é muito difícil. E o Criciúma, que tem um adendo, né? Criciúma é o único time da Série A do Campeonato Brasileiro que fez gol em todos os jogos até agora. Todos os jogos o Criciúma fez gols. Então, tanto que de repente ganhar teve que fazer 2, o que foi 2-1. Então é realmente aí um adversário muito difícil. A gente viu que o jogo aqui no Barradão foi muito complicado, mesmo fora de casa. Criciúma que segurou o Galo na Arena MRV. Então ficar ligado os jogos do Grêmio, que também são 2 jogos. Aí é o Atlético Mineiro ganhar e o empatezinho, né? Grêmio e Criciúma, 1-0-0, tá ali. Outro adversário agora é o Juventude, que tem o próprio Inter, né, no Beira-Rio, e o Cuiabá fora. Aqui, curiosamente, também hoje, que dia é hoje, Léo? Dia 5, né? Já é 6, né? Já passou de meia-noite. Já é 6 de agosto. Hoje briga com a gente. Então hoje, Inter e Juventude é jogo de 6 pontos. Hoje é jogo de 6 pontos. Então o Juventude, assim como o Cuiabá, também tem 2 jogos de 6 pontos, 2 jogos de confronto direto contra o Inter lá no Beira-Rio e o Cuiabá. A gente vai pro Criciúma. Grêmio, fora de casa, não precisa nem falar que tem um jogo difícil. O Grêmio tá em reconstrução, são os últimos 5 jogos Brasileirão. Ganhou 4, empatou 1, 5 jogos invictos. E o que empatou foram garfados, essa é a verdade, era pra ter vencido também. E pega o RB Bragantino dentro de casa, que é um jogo um pouco mais confortável pelo que é o RB fora de casa, mas ainda é o RB, né? O RB é aquele time nojento, segurou o Vasco agora no São Januário numa festa de Paê, Coutinho, enfim, e foi difícil. Aí vem o Vasco, que também só tem um jogo a menos, justamente contra o Cuiabá. Acho que isso aqui, pelo Vasco tá ali se aproximando da gente, Cuiabá atrás, um empate aí vai ser maravilhoso pra gente ter essa percepção do que vai ser. Então a gente fez esse post aqui para vocês se acalmarem. Eu sei que muita gente fica nessa ansiedade, eu também estou ansioso. Por mim, teria uma rodada com todos esses jogos, mesmo sendo impossível, teria uma rodada agora, todos os jogos, para cada vez mais a gente ter a certeza de que posição a gente está realmente, mas daqui já dá pra gente ver um pouco qual é a base, né? Quais são os times que tem o caminho mais difícil, o caminho mais fácil. Eu, particularmente, eu quero saber a tua opinião de lá. Pra mim, por incrível que pareça, o Internacional, pelo contexto que tem, é o que tem o caminho mais difícil, não sei pra você. Eu também acho. E assim, até pelos jogos eu concordo. Agora, eu quero contar aqui, Paulo, quantos desses jogos a gente considera confronto direto, porque isso também é importante pra galera ficar ligada. Vamos lá. Cuiabá, os dois são confronto direto.
Sim. Fluminense não é confronto direto. Internacional, aqui é o grande asterisco da história, porque Inter e Juventude hoje é confronto direto. Amanhã pode não ser, né? Amanhã pode não ser. Então vamos considerar um 3 aí, beleza. Sim. O resto não é, né? Flamengo não é, Fortaleza não é, Cruzeiro não é e RB não é. Grêmio. Hoje, Grêmio e Criciúma é confronto direto, 4. Juventude, hoje, Inter é direto, a gente já contou, e Cuiabá também. E a gente já contou o Cuiabá lá em cima também, né? Então, Sim. são mais confrontos diretos aqui. Criciúma e Grêmio, confronto direto, como a gente contou aqui. Seriam 4 confrontos diretos, 5 com o Vasco, não, 4 confrontos diretos entre essas equipes? 4 confrontos diretos e muito importante, né? Por exemplo, o Vasco só tem um jogo atrasado e é um confronto direto. Então isso pesa muito, porque o empate é maravilhoso pro Vitória. Dependendo como esteja lá a rodada, a Vitória se aproxima ainda mais do Vasco, ou ultrapassa, se assim Deus permitir, ou o Cuiabá não chega de uma vez só. Então, por exemplo, hoje a tabela, Léo, traga a tabela novamente pra gente trazer, porque o Cuiabá, pra gente entender, o Cuiabá hoje tem quantos pontos, pra gente ver quanto ele precisa não fazer, eu não sei se é o termo certo, ou até quanto ele pode fazer para não ultrapassar a gente. Se ele só passa o Vitória se fizer 6. Se fizer os 6. É. Ou seja, se ele tropeçar um jogo, já não passa o Vitória, perfeito? Porque a gente tem 6 vitórias, o Cuiabá tem 4. Se o Cuiabá ganha um e empata a outra, ele chega nos mesmos 21. Mas aí são 5 vitórias contra 6. Então não passa a vitória. Bom, É o primeiro. hoje, sem a rodada começar, se o Fluminense também tropeça para o Atlético Paranaense de jogo atrasado, não passa a gente. E igual, mas a gente tem mais vitória. Exatamente. Então, hoje, né? Possa ser que mude, que o Vitória ganhe do Bahia, que assim seja, o Fluminense tropeça, empate, vira maior, então os dois ganham, enfim, pode acontecer tudo. O Vasco tá a 3 pontos do Vitória e empatando, vamos dizer assim, do Cuiabá fica a 4. É. Vai para 25, Vitória com 21. Porém, se o Cuiabá ganhar do próprio Vasco e não ganhar seu outro jogo, fica o cenário ideal, porque o Cuiabá fica em 20, com 20 e o Vasco fica com 24. Aí é o melhor cenário pro Vitória, pra gente ver, né, como é que vai se desenrolar. Espero que tudo isso dê certo e depois Amém. aconteça todas essas rodadas, a gente fique fora da zona de rebaixamento. Esse é o principal. Perfeito. Inclusive, eu quero aproveitar para você que assistiu até aqui e falar o que o Paulo falou. Não esqueça, tá? De deixar sua projeção aqui nos comentários. Não esquece de espalhar esse vídeo, claro, aperta aí no joinha, mas espalha pra galera, porque o torcedor do Vitória, e nós somos torcedores também, tá todo mundo agoniado com esses jogos a menos, pra ter uma noção, porque assim, se é pra estar em 16º, pronto, já tá em 16º, vai, não tem mais jogo atrasado. Se é pra estar em 18º, pronto, vai, estamos em 18º, não tem mais jogo atrasado. Mas a gente fica nessa agonia de ganhou, mas falta fulano, ganhou, mas falta ciclano. Pelo amor de Deus, para com essa agonia, vamos parar logo com isso e quero saber, claro, a sua opinião. Mais uma vez, Paulo, obrigado, tamo junto, galera. Deixa o like, se você assistiu até aqui, bote aí Bahia 1, Vitória 2. Vai aparecer nossa transmissão aqui agora, ativa a notificação diretamente da fonte, tá? Tamo junto, meu povo. É nóis, um abraço. Fui.